Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, pedindo autorização a todos os mentores e trabalhadores espirituais dessa casa e todos os trabalhadores encarnados, para que eu possa chegar aqui e trazer algumas ideias. Eu costumo dizer sempre que eu não faço palestras. A gente identifica como palestra e tal, mas eu não me vejo como um palestrante. Eu me vejo como alguém que compartilha algumas ideias, algumas reflexões. Nada me autoriza a dizer, olha, ouçam que aqui está a verdade. Isso eu não faço. Eu venho trazer um conhecimento, uma experiência, uma visão de mundo que modifica com o passar do tempo, né? Vocês vão me encontrar mais à frente e talvez eu com outras ideias, porque nós estamos aqui justamente para renovar as nossas crenças, renovar as nossas posturas, sempre para o mais, sempre buscando uma vida mais leve. Eu e a minha esposa, a gente, desde que nos conhecemos, há 18 anos atrás, a gente atua nessa forma de propagar ideias. Às vezes me perguntam, você é espírita? Eu falo, também. Você é um bandista? Também. Eu sou humano. E tudo que é humano, eu acolho, né? Algumas coisas eu já não acolho tanto, fica lá na estante, com uma grata recordação de um momento da minha vida. Tudo é reverenciado com muita gratidão, inclusive meus erros, porque foram através deles que eu tive acesso à reflexão e, portanto, à superação daquele estágio. Então, eu peço a vocês que não acreditem em absolutamente nada do que eu vou dizer. Pode parecer estranho, mas é um convite à dúvida, não à rejeição. Eu peço que vocês não rejeitem de cara, porque pode ser que algumas coisas que a gente fale aqui vão conflitar com crenças, valores ou até ideias, né, que norteiam a vida de vocês. Mas eu peço que não acreditem, não é porque eu sou psicólogo ou porque eu sou isso, eu sou aquilo, não acreditem. Mas eu convido vocês a experimentar. E não tem contraindicação aquilo que eu vou propor, porque é algo que se pressupõe vai acrescentar uma qualidade naquilo que nós já temos como qualidade, ok? Pois bem, o tema, né? A gente costuma falar assim, né? O que a gente faz é conversação. Conversa e ação. A conversa eu faço, a ação cabe a cada um de nós, a mim também, tá? Então é um convite, uma conversa que pode resultar numa ação, por isso que elas são separadas, né? Porque a ação vai depender daquilo que vocês acharem que é conveniente, aceitável, ok? Tolerância, diversidade e inclusão. Esse não é o tema. Na realidade, eu coloquei isso aí para chamariz. Aqui uma vez eu fui fazer uma palestra sobre a morte. Imagina, você faz uma palestra sobre a morte, quem aparece? Os mortos. Porque então a gente coloca algum tema assim, coloca alguma coisa muito bonita, coloca uma figurinha fofa, aí vem todo mundo. Aí a gente fala, vou falar sobre a morte. Nossa, tem gente que se pudesse, até espírita que recebe espírito, não é? Tem medo da morte, então vamos lá. Vamos agora? Então, eu sou muito prolixo, por isso que eu estou colocando isso daqui, porque senão eu me perco. E aí o caboclo baixa, e aí a palestra sai totalmente diferente daquilo. E eu sempre falo que é o caboclo que fez, não fui eu, não tenho nada a ver com isso, né? Falar em caboclo, contar uma curiosidade para vocês. Há muitos anos atrás, não sei quantos, né? A gente depois de uma certa idade, a gente não lembra quantos anos se passaram. Eu vim aqui para conhecer o Manuel, porque eu só conhecia ele por telefone. Eu indicava que os meus clientes, que eu via que tem um pezinho na terra, né? Falava assim, pô, olha, seria bom você procurar, né? Olhar a espiritualidade. Aí, onde é que você quer que você acha que eu devo ir? Então, o que você acha da Umbanda? Né? Olha, tem aqui uma Umbanda universitária, né? Que é lá na...
Era a época que saiu o forró, o forró universitário. Eu falava que o Mata Verde era uma banda universitária. Aí era chique. É que nem eu, às vezes eu chego, eu tenho muitos clientes homens, né? Antigamente era muito difícil. Mas eu consegui captar esses clientes homens quando eu me propus a não fazer psicologia. Eu falava que fazia coach. Então, homem faz coach, mulher faz terapia. Não é isso? É a mesma coisa. Mas aí o cara, imagina só, o cara vai num barzinho, aí chega lá todo feliz. Você imagina aquele mondrongão chegando assim no bar, os colegas, e aí, você tá melhor, tô vendo que você tá sorrindo, tá fazendo o quê? O que você tá fazendo de novo? Você imagina um homem falando assim, eu estou fazendo terapia. Mas nem a pau. Agora, ele chega e fala assim, eu estou fazendo coach. Nossa, coach? Por quê? Tem aquela ideia, coach o que é? O que é bom pode ficar melhor, não é isso? Terapia é para ajeitar a casa. Né? Então, mas enfim. Então, eu falava, vamos lá, né, uma banda universitária, né? Aí mostrava o site, né? Aí, mostrava o manual, esse aqui que é o chefe lá da turma, até, não sei o que. Falei, cara simpático e tal. Aí só que eu mandava, mas aí eu me toquei, caramba, foi até ela que me lembrou. Você está mandando o pessoal para lá, você pediu autorização para mandar? Eu falei, mulher pensa, né? A gente não, a gente reage. Aí eu falei, você tem razão, vou marcar. Aí eu marquei um dia, vim aqui lá na 13 de maio, aí cheguei lá todo faceiro, né? E cheguei lá e falando assim, bom, eu queria conhecer, aí eu vim me apresentar, eu sou psicólogo. A pessoa na fila chegou para mim, falou assim, eu vou te marcar então um cartão, você vai falar com o caboclo. Não tem problema, falo com todo mundo, cara, encarnado, desencorpado, falo com todo mundo, né? Então vamos lá. Aí cheguei, né, todo, né, aí minha mulher foi lá, chamou, ela também já aproveitou, pegou uma consulta para ver se o casamento ia dar certo, então, aí foi lá, pegou a consulta, foi na frente, aí fui eu atrás, né, depois, aí fui lá. Aí cheguei e tal, falei assim, tudo bem, tal, muito prazer, tal, não sei o que, né, falando com o caboclo, né. Aí eu falei, olha, eu vim aqui para pedir autorização, se eu posso, né, encaminhar uns desajustados aí, né, pessoal assim meio atrapalhadinho da vida. Eu falei assim, claro, meu filho, cara, você está muito bem acompanhado, meu até hoje. Eu falei assim, você tem um caboclo, né? Eu falei assim, devo ter de tudo aqui comigo, né? Tem de tudo. Nossa, eu tenho aquele afrodescendente desencarnado da terceira idade, né, chamado Preto Velho, enfim, mas devo ter também caboclo. Não é dúvida. Aí você me permite? É claro. Aí botou o dedo na minha testa, eu pum! Aí um gritou lá, é o genésico puxando, né? Eu fui. Eu falei, meu Deus, aí saudei o Congá, né? Enfim, nem sei de onde veio aquilo. Aí eu cheguei, eu confiei. Aí eu, muito besta, falei, agora eu levanto, né? Levanta nada, levantei, fui de novo. Falei, não, cara, já entendi. Aí eu sou facinho, fiquei lá. E foi assim o meu primeiro contato com Mata Verde. Foi muito bom. Aí eu fico imaginando, né? De repente lá, meus clientes, se tivesse alguém lá me vendo, né? Enfim. Mas é uma coisa, por isso a gente tem essa afetividade aqui com a casa. Nós viemos depois uma outra vez, fazer uma palestra, enfim. Bom, gente, vamos entrar, porque vocês viram que eu sou de contar história, né? Então é uma desgraça. Vamos falar como é que surge esse tema. Eu vou ter que sair do quarto porque eu quero pegar água, tá? Bom, esse tema que eu vou falar começa há muito, muito tempo, mais ou menos uns 20 mil anos atrás. Naquela época, nós, humanos, éramos organizados de uma forma onde éramos identificados, alguns sociólogos, enfim, estudiosos, né, identificaram essa época com o nosso comportamento sendo o de humanos coletores e caçadores. O que significava isso? Nós nos reuníamos em pequenos grupos e nos mantínhamos unidos a esses grupos e com essa atividade a gente caçava e coletava frutas, aquilo que nos servia para nos mantermos, para atender às nossas necessidades básicas, né? E as necessidades eram as mesmas para todos. Só que para organizar esses grupos, instintivamente, vamos dizer assim, ou planejado pela espiritualidade maior, né? Nós somos intuídos a nos organizarmos a partir de um tripé de regras não faladas, porque nem linguagem tínhamos, mas regras que praticamente servem até hoje
apesar de toda a nossa evolução, elas continuam valendo. Algumas pessoas dizem assim, mas o que são isso? São leis? São leis. Leis de relacionamento humano. E quem já ouviu falar em constelações familiares está careca de ouvir falar sobre isso. Pertencimento, hierarquia e troca. Então, esses grupos, eles já se estabeleciam dessa forma, onde existia o sentimento de pertença, porque era um grupo com pessoas que estavam ali, se olhavam, se identificavam e sentiam-se pertencentes ao grupo, porém havia a necessidade de uma hierarquia, ou seja, qualquer grupo precisa ter um líder que possa apontar o norte, que possa dirimir dúvidas e até impor regras. E muita gente pensava, como é que surgiram essas lideranças? Quem eram os líderes? Os mais fortes. Não, não eram, porque os mais fortes, por eles serem fortes, eles achavam que tudo funcionava na base da porrada. Só que aí eles, por serem fortes, eles tinham que ir na frente de tudo. E aí, de repente, vinha lá um mamute lá, pegava e pisava nesse mais forte, adivinha os mais fracos, o que acontecia com eles, né? E um para cada lado, então não dá certo, não é o mais forte que comanda. Aí pensava, não, vai ser que é o mais inteligente, né? Mas o mais inteligente, de repente é visto como um nerd, né? Ninguém dá muito valor para ele, porque afinal de contas, às vezes é um moleque, caramba, é inteligente pra caramba, tem um QI de 160, mas não inspira confiança, principalmente daqueles que olham assim, não entendem nem as ideias malucas que ele tem. Mesmo que ele fosse um líder, aí ele vai lá, sem força física, sem habilidades, o que vai acontecer? Ele o tigre dentro de sábio, come ele e adivinha o resto. Daqui a pouco vai um atrás do outro, né? Aí, como é que era, então, estabelecida a liderança? Pela idade. Os mais velhos eram dados a eles a condição de liderança. E por quê? Porque viam respeito à terceira idade? Não. Imaginando que naquela época a terceira idade era coisa de 30 e poucos anos, né? Porque não passava muito disso. Então imagina, uma tribo ou um grupo de pessoas na faixa dos 20, 20 e poucos, de repente tem um cara que tem 30. O que isso significa? Que ele tem os corre. Tem as manhas. Porque ele está vivo até hoje. O cara se destaca pela capacidade de sobreviver. Portanto, ele tem a experiência que pode auxiliar os outros a imitá-lo, seja na alimentação, nas coisas que ele acredita. Então, essa questão da idade, né, ela é que estabelecia naturalmente a hierarquia. E troca. A troca, ela também garantia que o grupo estivesse coeso na medida em que todos dão o seu melhor em prol do grupo. Não é uma questão quantitativa, mas qualitativa. Cada um entrega o seu melhor. E, portanto, as trocas são justas. E isso faz com que eu me fixe na relação, porque eu sei que eu entrego o meu melhor e eu vou receber do outro o melhor que ele pode dar. Então, quando essas três condições são atendidas, o grupo ia atendendo às suas necessidades, sempre em grupos reduzidos. Aí, as necessidades, elas são individuais. Eu sinto a necessidade de algo, você de algo, tal. Quando falo necessidade, não é assim, eu preciso de um carro novo. Isso não é necessidade. Isso aí, de repente, é uma maneira de você suprir uma necessidade. O carro novo pode ser uma necessidade de locomoção. Aí sim, uma necessidade. Ou uma necessidade de autoafirmação, ser avaliado. Então, a necessidade não tem nada a ver com aquele objeto, eu preciso daquela pessoa para casar comigo. Não, eu preciso de companhia. Eu quero ser amado. Não por porque aí não é uma necessidade, é uma exigência onde eu limito a expressão do atendimento à necessidade, especificando o que é que vai me fazer feliz. Pois bem, mas como as necessidades elas são individuais, num grupo se estabelece um pacto. Ora, vamos todos colaborar entre nós, cada um olhando para a sua própria necessidade e olhando para a necessidade do outro e se esforçando para que todos sejam atendidos. Surge aí o pacto social, bem rudimentar. Porém, como em todo grupo,
De repente, alguém apresenta uma necessidade específica ou uma maneira de obter determinadas coisas, ou uma maneira de ser que conflita com aquilo que está acordado no grupo. Então, num caso como esse, basicamente, existem duas opções. Ou a pessoa se submete ao grupo e, portanto, ela se adequa, ela cala parte das suas exigências, das suas necessidades, vamos dizer assim, e se adapta ao grupo e se submete, né, mais ou menos, né, ou ela também pode ser excluída, ou mesmo ela se auto-excluir porque ela não realmente compactua com aquele grupo. Então o que acontece? A partir disso, começaram a surgir novos grupos. Então, isso acontece até hoje. Quando a gente casa, a gente sai de casa, da família de origem, estabelece uma nova família. Porque muitas vezes não tem como manter-se na família, porque são outros valores. Os valores do casal não tem nada a ver com os valores da família de origem, muitas vezes. Então, faz-se um novo grupo, que não necessariamente esses grupos têm que se degladiar. Às vezes, o afastamento é até salutar, porque mantém esse equilíbrio, certo? Então, funcionava tudo que era uma maravilha, né? Então, nós tínhamos um constante desafio de integração ou de separação, mesmo entre grupos. E aí os grupos vão, de repente, se unindo, se aglutinando, e isso, desses pequenos grupos, nós vemos surgir tribos, que aí são grupos familiares que se estabeleceram em torno de uma ideia, em torno de uma crença, em torno de uma prática, enfim, e aí surgem as tribos. Com o passar do tempo, essas tribos foram se transformando em países, nações. As tribos tinham uma característica peculiar. Geralmente, elas, até pelo número de componentes, as necessidades iam se tornando cada vez maiores, né? E muitas vezes aquele espaço onde as tribos viviam, em algum lugar tinha água, no outro tinha madeira, no outro tinha bicho, no outro tinha só pedra. Então, as tribos começam a tentar fazer alianças. E às vezes as alianças não saem. E aí se partia para a guerra. Quando se fala em aliança, e aí há uma coisa interessante, o surgimento dos casamentos intergrupos, como maneira de estabelecer uma aliança, um pacto. Agora nós somos um único povo, porque aquele estrupício casou com aquela princesa, né? Então, somos agora um povo, né? Mas às vezes as coisas não funcionavam assim não. Ia na base da guerra mesmo, né? Ia lá, tal, e pumba, sumia. E aí tinham até maneiras de se dominar um povo, como por exemplo, uma coisa fácil, mata os homens, fica com as mulheres, né? Procria-se, né? Nada assim muito sutil, como querida, eu fui com a tua cara, não. A coisa ia na base da violência, e aí nasciam, né? Os filhos dessas hordas, e eles eram a nova nação, né? Então, no Brasil aconteceu muito isso, né? Nossas índias, as negras, foram violentadas, estupradas. Nós somos uma nação que nasceu de muitos estupros. Isso é um fato. E até hoje isso repercute nos nossos destinos. É extremamente grave, mas é extremamente... temos que olhar também com muito respeito a tudo isso que aconteceu no passado, para que a gente possa realmente evoluir como nação. Mas não podemos deixar de ver isso, né? Pois bem, só um pouquinho. Essas guerras, muitas vezes, foram colocadas de forma assim, nós vamos entrar em guerra contra aquela turma para atender às necessidades do povo. Esse negócio de necessidade do povo é um negócio meio complicado, porque significaria você relacionar todas as necessidades do povo, de cada um dos integrantes do povo, e dizer, olha, vamos ver, agora essas necessidades vão atender.
Não, geralmente é alguém que fala quais são as necessidades do povo e, portanto, aí justifica, né? De vez em quando acontece uma invasão de um país para salvar a democracia, vão lá e ficam com petróleo, e né, as coisinhas básicas que acontecem, né? Pois bem, vamos lá. Como é que é nos dias de hoje? As necessidades de hoje, elas continuam. Só que, detalhe, naquela época nós tínhamos ainda espaço, né? Tomava uma porrada de um lado e do outro, a gente ia para uma banda, ia para outra. Só que hoje nós vivemos num mundo que é totalmente habitado, fora alguns lugares desérticos aí, mas um mundo onde existe uma concentração muito grande de pessoas em um determinado espaço, onde coabitam muitos grupos, são muitas vozes que se lançam como representantes de grupos, e trazendo uma enormidade, uma diversidade de necessidades. E aí, esses grupos, eles são de tal forma múltiplos e fragmentados. Por exemplo, acredito que todos que estão aqui compartilham da ideia de que nós somos espíritos, certo? Tem alguém aqui ateu, materialista, convicto? Se tem, tudo bem, mas acredito que somos todos espiritualistas. Mas se eu perguntar, e aí eu falei, nós somos um grupo, realmente. Qual time que cada um torce, nós vamos ver surgir vários subgrupos. E aí a pessoa que de repente torce por time A, B ou C, eu fiz essa experiência uma vez lá no trabalho, lá no serviço, na DPW, foi muito interessante. Aí ficou aquele grupo de 20 pessoas, 5 do lado, 5 do outro, cada um com um time. Aí um tirando onda na cara do outro. Daqui a pouco eu perguntei, agora eu quero que vocês se separem por tipo de comida preferida. Aí eu vou dar 4 tipos. Massa, churrasco, feijoada e comida japonesa. Aí o pessoal se recompôs em outros grupos. E aí teve gente tirando o sarro de um corintiano que gostava de comida japonesa. E tinha um que não fosse nenhum daqueles pratos, que ficasse também num outro canto. Teve um cara sozinho, que era um cara com um armário, e se fazer, mas qual desses? Você não gosta nenhum desses? Não, sou vegano. Olharam para o sujeito como se ele tivesse de sapato salto alto, peruca, sabe? Foi um negócio esquisito, mas enfim, vejam só. E aí, se a gente perguntar gosto musical, aí danou, aí tem de Anitta a Beethoven, então, sabe? Então, isso mostra, né, a dificuldade que hoje tem, porque quanto mais passa o tempo, maior a multiplicidade de gostos e de opiniões. Antigamente, quem é rodado que nem eu, né, aqui tem poucos que têm a minha idade de 60 anos, mas vamos lá. Lembra que só tinha 2 opções de pão. Era o pão clarinho e escurinho. Né? Tinha o leite nem tinha leite, tinha uma opção de leite, era leite. Depois de alguns anos apareceu o leite A, B, C, D, E, F e aquilo que Deus quiser. Então, quando você tem múltiplas escolhas, você aumenta a possibilidade de nós termos grupos diferentes e o pior, todos defendendo a sua ideia, né? E isso pode levar a dois movimentos. O da intolerância, porque ao mesmo tempo que aumenta-se a possibilidade de escolher, se legitima essa liberdade de escolha. Então, eu sou livre para escolher. E o problema dessa questão da escolha é que nós, principalmente nós, brasileiros, né, tivemos uma educação ao longo dos séculos, né, que nos fez acreditar que ser livre é poder escolher, e poder escolher é ser livre. Esquecendo que, quando você escolhe, você exercita algo muito maior do que a liberdade, que é a renúncia. Quando vocês escolheram vir para cá, para me ouvir, vocês renunciaram a ficar em casa, a sair para comer uma pizza, a dormir,
a escutar alguma coisa, uma música. Então, a quantidade de coisas que eu renuncio para ficar com uma coisa, que pode ser o marido, a coisa, eu renuncio a todos os outros homens, teoricamente. Certo? Mas a proposta é essa, né? Quando eu estou solteiro, estou no mercado. Quando eu estou casado, Dona Amanda e obedeço. Né? Então, percebem? Não dá. Eu ou como isso ou como aquilo. Chego lá, no self-service eu vou colocando. Self-service é uma tentação. Porque você vai colocando um monte de tranqueira e de repente você fica engasopado e quando você está lá, aí chega aquele prato que não estava lá e não cabe mais nada. Porque você renunciou pela pressa ou pela fome, enfim. Vamos lá. Essa intolerância também ela se equipara a um outro processo que a gente chama de vitimização. A gente faz até uma palestra, um bate-papo sobre vitimização que gera uma certa polêmica, porque a ideia que a gente tem de vítima, assim, a vítima é um coitado. O problema da vítima é que a vítima, ela é pior que o algoz. Porque o algoz, ele pisa na bola, ele fez uma coisa errada, todo mundo aponta, e ele sabe exatamente que só tem uma forma dele ser aceito novamente na sociedade, é modificar o seu comportamento. A vítima não. A vítima não fez nada, fizeram com ela. A vítima, ela é o herói do nosso tempo. Quando eu me coloco na condição de vítima, eu estou legitimado a fazer qualquer coisa para compensar aquilo que eu sofri, até me vingar. Olha que coisa. Aí a gente até fala, também, coitado, olha o que ele passou, por isso que ele fez aquilo. O papel de vítima é o mais tenebroso que a gente pode enfrentar, no sentido de que você não consegue. É muito difícil, a não ser que a pessoa ela se veja como alguém autônomo. Abandonar a condição de vítima é muito difícil, porque é muito sedutor, você pode fazer qualquer coisa. Você não tem culpa de absolutamente nada, porque fizeram com você. Olha só, tadinho. Então, e toda a estrutura social, ela foca assim, coitado da vítima. Então ele permanece com direito a uma compensação. E por mais compensação que ele receba, nunca é o suficiente. Porque não é. Por exemplo, se eu sou vítima de alguém que matou meu filho, ok, aí eu faço o quê? Eu sou uma vítima. Aí eu tenho direito a uma compensação. Quantos milhões são suficientes para que eu fique feliz novamente quando eu tinha o meu filho? Nada, não é possível. É uma recorrência. Não, eu tenho que ser compensado. Ou então eu tenho direito à vingança. Aí eu vou lá e mato o cara, mato a família dele todinha. E aí? Eu volto a ser feliz? Meu filho volta para mim? Não. O que aconteceu, aconteceu. E esse é um grande desafio para todos nós. Deixarmos de sentir essa atração pelo vitimismo. Isso não significa que nós não tenhamos que lutar por direitos, que nós não tenhamos que enxergar o erro, a violência, e que nós não tenhamos que ajudar a construir uma sociedade onde todos tenham direito. Mas esquecer definitivamente essa história de que tem que ter uma compensação, porque eles sofreram, porque isso, porque aquilo. A pessoa continua engatinhando e vai continuar assim o resto da eternidade. Esse é o maior desafio que atrapalha a evolução espiritual de qualquer ser nesse planeta. Ele não fechar a página e dizer, acabou, o que foi, foi, daqui para frente eu faço o meu melhor. Mas não tem nada que possa ser feito sobre o passado. Pois bem, com isso a gente se leva essas relações a uma polarização e novamente a exclusão. Você para cá e eu para cá. Né? Tudo isso acaba sendo reforçado por um discurso dicotômico, ou seja,
Dicotomia é quando você pensa assim, é A ou B, é preto ou branco, é bom ou mal, é certo ou errado. E parece que fica muito simples, porque é só você botar duas caixinhas, né? Só que tem muita coisa entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o alto e o baixo. Não existem essas duas posições, não existe essa coisa binária, do sim e do não. A vida é um grande talvez, né? Quem sabe, né? E com esse discurso se estabelece um outro discurso que está ali na base de tudo, que é a verdade e o bem. Alguém, sempre aparece alguém, que eu chamo intermediário, né? Que estabeleceu esse tipo de relação entre nós, onde cada um de nós vê o outro não pelo que o outro é, mas pelo que o outro faz, o comportamento dele, as escolhas dele, que só se referem a ele, que trazem resultado na vida dele, né? E aí a gente pega, com isso, nós acabamos nos achando ou bons ou maus. E tem sempre alguém que fala, eu decido, né? Você vai para cá, você vai para lá. Olha, você não presta, você pertence ao meu clube, porém, se você quiser vir para o nosso clube, você vai ter que fazer uma série de oferendas, né? Mudar a cor do cabelo, usar uma camiseta de uma cor. Aí tudo bem, você pode... E pagar umas multas, claro, né? Sempre tem isso, né? Então aí você vem para cá e você é recuperado. Mas isso acaba estabelecendo uma ideia de que nós precisamos julgar as pessoas. Nós deixamos de olhar e conviver com as pessoas e passamos a medi-las por uma ideia de que eu detenho a verdade ou eu sou da turma do bem. E aí, com isso, se naturaliza a ideia da rejeição. Ah, não vou com a cara dela, porque também, olha lá, ela está lá com uma Torre Eiffel. Eu detesto francês, porque francês é tudo metido. Ela deve ser simpática dele, porque é uma pessoa que, para mim, né? Ó, santista. Eu, como eu torço para a gloriosa portuguesinha santista, tudo bem, vai, né? Mas se eu fosse corintiano, não, esse cara não é da minha turma. Então eu rejeito. Da rejeição, dependendo das pressões sociais, da minha insatisfação, das dificuldades que eu enfrento, eu posso facilmente ser levado a uma ideia mais radical de eliminar esse desconforto que é de viver com o outro. Simplesmente eliminando o outro. É claro que eu não vou sujar minhas mãos, mas se alguém fizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que puxei o gatilho, não fui eu que desci a cordinha da guilhotina, eu só estou assistindo, né? Pois bem, a verdade. A verdade é um negócio estranho. O que é verdade? A minha, a do Manuel, a da Amanda, a do outro. O que é verdade, né? O que legitima a minha ou, de repente, a nossa verdade? Nossa, tudo macumbeiro, né? Aqui nós somos nós, né? Esses babacas desses crentes aí que não entendem nada, né? Não sei o quê. Aí, eles falam a mesma coisa. E aí como é que fica? Não, mas eles não são os filhos de Deus. Nós somos, né? Nós somos. E aí começamos a nos dividir cada vez mais. Mas alguém poderia dizer, ah, mas eu sei o que eu estou falando. Pô, eu tenho 60 anos, gente. Pô, nasci em São Vicente, a terra de gente feia. Pô, né? Eu posso falar que sou de lá. E eu sei que eu não sou bonitinho. Eu sou arrumadinho, ajeitadinho, porque a dona Amanda me dá uns toques, mas... Claro. Mas, gente, só, não é. Tem uma outra cidadezinha, não vou dizer aí, porque uma vez eu disse, deu buchicho, que eu falei, nossa, a cidade aqui é a cidade que tem a maior concentração de gente feia por metro quadrado, caramba. Pô, mas, enfim, aí o pessoal ficou meio magoado e tal, enfim, vamos lá. Hã? Deve ser o quê?
Qual será a cidade? Não tem. Você olha em volta, você vê. Você entra assim, cara, você conta nos dedos. Da mão do Lula ainda, tá? Vamos lá. O que acontece? Muitas vezes a gente se vale da chamada experiência individual. Sem dúvida alguma, a experiência individual é aquilo que nós carregamos conosco. Independente daquilo que falam pra gente, daquilo que fica lá os papagaios de pirata, como eu, falando aqui na frente, o que vale é aquilo que você vivenciou. Ali você comprova, né? E ali você constrói o teu saber. Mas essa construção de saberes, ela acaba sendo intercambiada, ou seja, eu chego, eu conto a minha história, você conta a sua, então eu falo das minhas experiências, falo, pô, mas aconteceu isso contigo? Ah, comigo também aconteceu. Não, comigo aconteceu diferente. E aí a gente vai ampliando quando a gente ouve a experiência dos outros. Mas será que a experiência individual, nessa construção de saberes, é o suficiente para a gente definir o que é verdade? Crenças, né? Aquilo que a gente acredita, ou os valores, eles geralmente são acordados. Nós fazemos um acordo. Ó, gente, todo mundo acredita aqui que, né, tem espírito, né? Então, vamos lá. A gente vai procurar fazer as coisas aqui, né? E se eu começar a estribuchar aqui, é porque tem um espírito, não é epilepsia não, tá? Ou, de repente, nós estamos aqui, né, como uma vez, numa reunião com psiquiatras, todos eles bastante materialistas, quiseram avaliar um sujeito recebendo um espírito. Mas é óbvio que aquilo ali, o sujeito está surtado, né, tem problemas mentais profundos, né, não tomou Rivotril hoje, né, por isso que está daquele jeito. Entende? Então, esse conhecimento acordado também acaba se revelando como fé. Por exemplo, a ciência, não, isso não é científico, mas a ciência, ela é um ato de fé. Eu acredito nos pressupostos que alguém chegou, estabeleceu, né? Eu nunca vi a gravidade. Vocês já viram a gravidade? Eu vejo os efeitos dela, né? E eu nem posso dizer, mas eu não concordo com a gravidade. É uma lei. Mas essa lei besta, eu acho que tinha que ser revogada, né? Está aí há tanto tempo, né? Não, eu escutei isso aí uma vez de um cliente meu que falou assim, eu estava falando das leis sistêmicas de relacionamento, eu falei, eu não acredito nessa papagaiada toda que você está falando. Eu falei, mas é uma lei, ela não está nem aí se você acredita ou não. Cara, é isso, quem veio antes, quem veio depois, você é menor que seu pai e maior que seu filho, é uma lei sistêmica. A troca, quando é igualitária, né, quando ela é equilibrada, o relacionamento vai. Se for uma troca, alguém está dando mais que o outro, o relacionamento vai para a cucuia inevitavelmente. Mas eu não acredito nisso. Tudo bem, você pode não acreditar. Você acredita na lei da gravidade? Claro que eu acredito. Mas por quê? É uma lei, né? Você pode, de repente, não gosta da lei da gravidade. Como eu estou no 15º andar, eu vou te convidar a dar um passeio lá fora, né? Vai lá e fala assim, não estou nem aí com a lei da gravidade. E aí a gente vê o que acontece. E as leis sistêmicas, as leis de relacionamento que a gente citou, a lei da física, elas têm um defeito, ou aliás, uma qualidade, uma especificidade, que é, elas não têm moral nenhuma. Elas não estão nem aí para se você é bonzinho ou malzinho. Se chegar a Madre Teresa de Calcutá, que já foi, mas se chegasse lá me visitar no consultório, eu desse uma quicada nela, ela caísse lá do 15º andar, ela não ia flutuar. Ela ia se estribuchar lá no chão. Se fosse o Bin Laden, a mesma coisa. Se eu jogar um bebê de 6 meses, é a mesma coisa. Um santo, ninguém. Por quê? Porque a lei, ela vale para todo mundo. Então, esses valores e crenças são acordados. Nós concordamos que é assim que funciona. E tocamos a vida. Já a questão da realidade, o que é real? Tem gente que fala, a realidade é só aquilo que eu toco. Mas você não toca em nada, criatura. Por quê? Você tem uma sensação tátil provocada pelo sistema nervoso que faz com que a proximidade de um conjunto de átomos com outros, os átomos não se encostam, porque se encostar seria uma bagunça, aquela força de quase contato, mas não é o contato, estabelece uma reação que é traduzida no teu cérebro com a sensação tátil. O calor que eu estou sentindo desgraçado aqui não existe. É porque
a sensação térmica está sendo traduzida no meu cérebro. Portanto, a realidade dita tátil, isso aqui é matéria. O que você está fazendo? Esse toque-toque não existe. É vibração de som que é traduzida nos teus tímpanos, transformada em pulso elétrico, e lá na tua cachola aparece o toque-toque. Uma vez eu perguntei, qual o barulho que faz uma árvore no deserto do Saara caindo depois de uma tempestade? Nenhum. Porque não tem um ouvido para captar a vibração do ar. É um silêncio total, é só ar. Percebem? Então essa questão do que é real, é complicado. De novo, a gente pactua. O Vladimir é bonitinho. Por que riram, caramba? As pessoas assim, como é que você está vendo ele? Ele está com uma camisa assim e tal, né? Um cabelo assado. Da onde vem essa imagem? De mim? Não, do cérebro de vocês, da cabecinha de vocês. Pode ser que cada um veja eu de uma forma diferente. E seguramente verão. Com uma cor diferente, que só vocês enxergam. Eu sou N pessoas dentro da cabeça de cada um. E sem contar o fato de que o meu tom de voz, a minha aparência, esse nariz arrebitado que eu tenho, pode lembrar a vocês algum personagem simpático ou antipático. Então, portanto, já está totalmente contaminada pela vossa experiência quem eu possa ser. Percebem como é complicado de saber o que é real? Por isso que tem que ter uma dose enorme de tolerância e de acordo para dizer assim, não, esse é o cara. Então esse não é o cara. Gente, a comida. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu tinha um amigo que não sentia gosto nem odor de nada, o Nelson. Ele sofreu um acidente e perdeu a capacidade de sentir gosto e olfato. Você podia dar cocô de gato que ele comia e falava, macio. Mas não sente gosto. Agora você pode ser, de repente, acostumado culturalmente com um prato, uma comida, um cheiro, e está tudo bem. Os esquimós usam urina para se banhar, para se perfumar. E o esquimó e a esquimoa dão uns catos porque você está cheirosa hoje, mulher. Mas você chega lá, um visitante, meu Deus, que horror isso aqui. Nós temos 14 gatos em casa, não sentimos cheiro de nada. Minha sogra chega lá, ela, meu Deus do céu, que coisa. Não é? Mas por quê? Porque faz parte do nosso mundo. Tinha um amigo que ia visitar a gente, fazer evangelho no lar, ele chegava, levava a toalha e colocava em cima do meu sofá para poder sentar, porque ele não queria ter contato com pelo de gato. Mas era meu amigo. Ora, era um prazer recebê-lo, mas é o jeito dele, na minha casa, minha vida, né? Então, é fogo, 14 gatos. O último nós adotamos há 3 dias atrás. O Yuri, que eu chamo de estrupício, ela chama de Yuri, mas enfim. Bom, vamos lá. Vamos que vamos. Precisa mudar. Aí. O mundo como ele é. Se eu perguntasse para cada um de vocês, me descrevam o mundo, né? Não só fisicamente, mas o que o mundo representa para vocês. O que é o mundo? Vocês iam ter uma surpresa. Nós veríamos aqui um desfile de vários mundos, né? Então, eu vou precisar de 2 voluntários, para não ficar muito. Preciso de 2 pessoas. Pode ser? Você, vem. Geralmente as mulheres... Você vem? Então vem. Pô, caramba, primeiro homem... Eu faço esse negócio há anos. É raro um homem se levantar e se oferecer. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir vocês escolham um local, uma posição. Digamos assim, eu quero que vocês escolham uma posição na vida, no mundo. A posição onde vocês vão ver o mundo. Qualquer lugar. Pode ser. Pode ser aí, pode ser. Onde que você quiser. Pode ser aí mesmo. Metaforicamente, ou o meu corpo agora mesmo vou para um lugar? Não, você vai se teletransportado para Plutão. Não, na minha cabeça. Não. Escolhe um lugar. Aí, tá bom. Legal. Então você está aqui, você está aqui. Nós vamos, então, perguntar para essas pessoas que representam todos vocês, né? Você representa a banda de cá.
né? Você está mais carregada energeticamente. Eu tenho uma evidência aqui, estou vendo que tem... Então você fica aí, porque por isso que vê esse corpão aí, para poder carregar todo esse... O negócio está feio aqui desse lado, viu? Aí você fica aqui, tá? Pô, cara, tu não sabe onde se meteu, viu? Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aí deixa eu pegar o mundo, eu trouxe o mundo, porque fica... Eu trouxe? Pô, meu mundo e nada mais. Olha lá. Vamos lá. Esse aqui é o mundo. Digamos que eu não sou ninguém, tá? Se vocês quiserem, eu sou Deus. Pronto. Vai, vamos lá. Nossa, esse negócio ficando na minha vista. Aqui está o mundo. O mundo. Ok? Está o mundo. Por favor, me descreva o mundo. O que é colorido? Eu sou um alienígena, não entendo essa palavra. O que você vê? Ao colorido. Que cores que você vê? Eu vejo um azul escuro, um azul claro e um branco. Então, vejam só, o mundo está sendo descrito por ela por algo colorido, e esse colorido se compõe de azul claro, azul escuro e branco. Como é que é o mundo para você? É um cubo que alguém inventou para as crianças brincar montando. Não, aí já é julgamento, aí não. Eu quero... Então é o mundo mesmo, certo? É um mundo, é um cubo. É um verde, cubo. amarelo e laranja tem... Eu vejo 3 faces e suponho que tenha mais e... Aí, pera, não, fique com suposição. Eu sou muito... Mas tá bom, mas tá bom. Olha só, vocês estão entendendo como é que a descrição do mundo está vindo? Ela falou, o mundo é colorido, é isso, isso e isso. Ele falou, não, eu suponho o quê, não sei o quê, tal. Ele já está entrando na crença. E ele disse ainda que o mundo é um brinquedo que foi inventado. Ele já está atribuindo uma classificação, uma descrição de mundo que ela não, né? Mas você concorda com ele? Que o mundo é verde, amarelo e vermelho? Eu ainda não estou vendo esse mundo. Eu ainda não estou vendo, porque da posição onde ela está na vida, pela experiência dela, pela capacidade dela, ela não está vendo. Mas você está disposta a acreditar que ele está falando a verdade? Sim, eu estou aberta para conhecer outras realidades. Mas você acredita que ele está falando a verdade? Essa é a pergunta. Não? Não estou vendo. Você acredita que o que ela está falando é verdade? Mas assim... Eu nem lembro, mas... Não, ela falou que é azul, claro, azul escuro e branco. Acho que eram essas cores mesmo, eu lembro que eu brincava com isso. Mas você acredita que isso... Acredito. Por quê? Ela não acredita, mas você acredita. Porque eu não tenho nenhum... Porque ela é loirinha? Mentir, sabe? Eu não acho que ela vai ganhar. Porque ela é loirinha? Não. Porque ela torce para esse time Reebok? É uma marca. Porque ela está do lado de lá, do lado do Manuel e tal? Porque eu não acho que ela não tem nada a ganhar mentindo pra mim. Mas então você acredita de boa fé que ela é uma pessoa... Ela não acredita em você. Não, é porque não, mas eu ela não vejo dano que ela possa... Não, mas ela falou assim que ela prefere ver para poder crer. Você não, você acredita. Legal, não está errado. Então, vocês percebem que o que está acontecendo aqui? Agora, se você quisesse, de alguma forma, entender o que faz ela acreditar que o mundo é desse jeito, o que você poderia fazer? E até onde ela está. Ou me tornar ela, porque eu posso ser daltônico e ver tudo diferente. Mas você falou uma coisa interessante. De repente vale a pena eu me colocar no lugar do outro. Será que se eu procurar entender as razões pelas quais o outro vê daquele jeito, eu posso ampliar o meu conhecimento sobre o mundo e todas as coisas? Parece que sim. Vamos fazer um teste? Você vai até lá? E aí? Eu só vejo branco e azul. Eu vejo preto, meu Deus do céu. Então, para mim, tá. Eu vejo roxo. Ou então, aí, mesmo estando ao lado dela, existem algumas divergências por conta da experiência, da capacidade ou do tipo de recurso que ele está usando para apreender. Volta para cá. Opa. Agora, eu vou perguntar uma coisa. Então, a gente está entendendo que para conhecer o mundo, compense talvez eu me colocar no lugar do outro, eu considerar a possibilidade, ou até mudar, como ela fez, mudar minha posição, sair da minha posição rígida e dar uma flexibilizada. Só que tem um detalhe aqui, você está representando eles e você representando eles.
Quem é que está certo para vocês? Os dois estão certos? Mas não é possível os dois estarem certos, tendo opiniões diferentes, visões diferentes. Estamos de lados diferentes, observando o mesmo mundo. Imagine uma coisa, se eu perguntasse do que é feito esse mundo? Para todos. Do que é feito isso aqui? Hã? Não, objetivamente, do que é feito isso? Plástico. Vocês têm certeza? Hã? É de madeira, gente. Ixi, Menti, É é de mentira. plástico. Menti, é de metal. Menti de novo. Não tem como, porque vocês estão distantes do lugar onde vocês estão. Não é a realidade de vocês isso daqui. Vocês não têm o poder, porque eu trouxe esse mundo. Vocês vão acreditar de boa fé em mim. E detalhe, vê o que é. é plástico mesmo. Tá Mas tem uma vendo? armadura Agora vocês têm a opinião de outra pessoa. Vocês acreditam nele? Sim? Mas eu combinei com ele antes de começar a palestra para ele falar que era de plástico. Percebem onde tudo acaba? Crença. E aí, vamos dizer o seguinte, eu falei, o que tem dentro desse cubo? Aí o pessoal falou, não dá para saber. Só se eu destruir ele, mas não pode. Não dá, porque eu não tenho visão de raio-x. Vocês não têm, eu tenho. Juro que eu tenho. Tem um anel aqui dentro. Eu estou vendo, eu tenho uma mediunidade danada. Vocês acreditam em mim? Não, tá vendo? Depois de tanta mentira. Obrigado. Pode ir lá? Pode voltar. Vocês percebem? Isso daqui é um cubo mágico. É um mundo mágico. Não tem nenhuma criança hoje aqui, né? Alguém tem filho pequeno? O primeiro, quem tem filho pequeno? Ninguém tem filho pequeno aqui. Quem? Então, leva para o teu filho o mundo. Eu sempre entrego, a minha mulher fala, vai ter que comprar outro cubo para a próxima palestra. Eu sempre entrego, mesmo não tem uma criança, né? Eu entrego. Por quê? Isso é um gesto, mas é um gesto simbólico. Todos nós estamos aqui para tentar entender o mundo, para descrever o mundo, e um dia a gente vai sair daqui e deixar o mundo com uma criança, com as novas gerações. E eles vão ter uma pálida ideia do que é o mundo, a partir daquilo que nós passarmos para eles. Com muita sorte, eles terão pais que lembrarão do cubo mágico, assim, olha, cuidado, não seja radical, não seja fixado em definições, as coisas acontecem, existem muitas maneiras de se olhar um cubo, né? Pois bem, mas isso, a gente fica perdido. E agora? Como é que a gente faz para entrar em acordo? Existe um possível caminho para a convivência pacífica entre tantos diversos, entre tantas leituras que se possa fazer de um mundo, ou das verdades, ou da justiça, ou do bem, ou do belo? Não é o cantor, mas é o belo como conceito. A construção de uma sociedade inclusiva, será que é possível ainda nós construirmos uma sociedade onde a preocupação é de incluir pessoas, não só aquelas que têm limitações físicas, mas aquelas que têm limitações morais? Nós estamos sempre falando que o alcoolismo é uma doença, ok? O câncer é uma doença. Alguém põe um pai ou uma mãe para fora de casa porque foi descoberto o câncer? Não. E um alcoólatra? Sim. Por quê? Porque ele é safado. A gente precisa construir, sim, uma sociedade de inclusão, que não significa ser uma sociedade permissiva. Existem responsabilidades, existem também consequências para os atos, porém, nós deveríamos estar construindo, de alguma forma, né,
já que nos identificamos com o cristianismo, ou mais do que isso, com as ideias propostas por Jesus, né? Deveríamos. Construir uma sociedade onde seja possível a realização e o sonho. Eu realizo e sonho, mas é garantir o meu sonho, a minha realização e a do outro, né? A consideração mútua das necessidades, porque todos nós temos necessidades muito, não, totalmente iguais. A maneira que eu me dedico, me dirijo, é que é diferente. E também um retorno que é imprescindível do conceito, do espírito de comunidade. Ou seja, estarmos juntos. Da mesma forma como a gente consegue ficar juntos aqui, apesar de tantas divergências que temos, poder ter isso como uma meta, como algo a ser perseguido, retornar ao conceito de comunidade, né? Existe. É algo que nós chamamos de comunicação não violenta. Eu estava falando para o Manuel que essa é a palestra. Tudo que eu falei antes é para chegar nisso. Mas se eu vou falar sobre comunicação não violenta, já iam pensar assim, comunicação não violenta são pessoas que se vestem muito bem e falam macio, né? E nem se beijam, fazem tchu-tchu, né? Não falam palavrão, não elevam a voz, não tem nada a ver com isso, tá? Esse cara, Marshall Rosenberg, ele foi para o plano superior, né? Para o andar de cima, ou andar de baixo, dependendo, né? Em 2015. Esse cara tem um monte de vídeos, né, no YouTube. Se vocês procurarem comunicação não violenta, CNV, eu convido vocês a verem esses vídeos. O que eu vou passar aqui é muito insípido, é muito pouco diante de tudo que tem, não para ser falado, para ser vivenciado, porque a comunicação não violenta, ela se estabelece em 4 pilares, simples de entender, fáceis de elaborar mentalmente, mas extremamente desafiantes na sua prática, né? Esse cara, ele começou com essa ideia lá na década de 60. Quando era moleque, ele morava no Bronx e ele viveu naquele período nos Estados Unidos onde o racismo, né, os conflitos raciais eram de tal forma que muita gente morria, né, nos embates. E ele começou a pensar na época, mas o que leva uma pessoa a ter comportamentos violentos, né? E o que leva algumas pessoas a desejar ter comportamentos pacíficos? O que leva uma pessoa a gostar de assistir pessoas sendo castigadas e outras que gostam de se envolver em reconduzir essas mesmas pessoas a uma vida melhor, mais plena, mais saudável? O que difere? E nessas, ele foi estudando, foi estabelecendo através de contatos com ideias, por exemplo, de Gandhi, né, e de muitos outros pacifistas. Ele tentava entender. E aí ele estruturou a CNV, que é uma forma não só de se comunicar, mas de você se relacionar com aquilo que é essencial em nós seres humanos. Criar uma ponte onde eu veja além dos comportamentos, mas eu veja a necessidade que move aquele comportamento, né? Então, o Marshall Rosenberg, né, e algumas pessoas, quando pegam um vídeo dele, acham que o cara é maluco. Aparece ele com umas anteninhas assim na cabeça, ele com uma girafinha aqui assim, porque a girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Por quê? Porque a girafa, com aquele seu pescoço muito comprido, ela procura ver além das aparências. E é o animal que tem o maior coração do mundo. Por conta do comprimento do pescoço, o sangue para chegar no cérebro tem que ser bombeado potentemente. Então a girafa, ela tem seu coração enorme. Isso é porque a ideia da comunicação não violenta é você usar o coração, o que não significa ser indiferente às maldades, ser uma pessoa que só vê
tudo cor-de-rosa. Não, não. Mas você usar o coração para agir em relação ao outro. Pois bem, diz, a CNV é um processo que me permite comunicar com a humanidade em cada ser humano, a partir da compreensão de nossas necessidades humanas e na postura empática para o atendimento dessas necessidades em mim e no outro. A empatia é diferente de simpatia. Simpatia é olhar para ele e falar, você é santista? Também sou, passa. Isso é simpatia, né? Eu sou simpático a ele, ele é simpático a mim. A empatia é diferente. Eu me coloco no lugar dele além daquela camisa. Eu reconheço nele uma pessoa com o mesmo direito que eu de ser feliz. O que ele faz para ser feliz? Não sei. Mas de repente eu posso entender que ele busca a mesma coisa que eu, né? Vamos lá. A comunicação não violenta, ela parte de alguns pressupostos. Um deles é que nós todos somos compassivos por natureza. O que é compassivo? Compaixão. Compaixão não é sentir pena do outro. É ver o outro como um ser que vale a pena estar no mundo. Vocês percebem que isso em qualquer país do mundo, em qualquer cantinho desse planeta, as pessoas quando se encontram falam, e aí, tudo bem? Como vai? Olha o que eu estou perguntando. Tudo bem? Como vai? Eu estou demonstrando, mesmo sendo uma frase assim, meia seca, mas não é, isso é uma essência nossa. Eu me aproximo do outro procurando saber dele como ele está. É como se eu perguntasse, as suas necessidades imediatas estão sendo atendidas? Como vai? Como está? E o outro fala o quê? Vamos indo, eu não estou bem e tal. Ele fala das coisas que o afligem, ou ele pensa pelo menos. Percebe? Desculpa que eu saí, né? Eu sei. Gente, fica imaginando. E ele tá... Não, é fogo, sei. Eu sou uma pessoa apaixonável. Então vamos lá. E, olha só, estratégias violentas, verbais ou físicas, a maneira como me relaciono de maneira violenta, são aprendidas, ensinadas e apoiadas por uma cultura de dominação. Gente, quando eu falo isso, tem gente que torce na rede pensando que eu vou fazer aqui um discurso ideológico. Não. O que é uma cultura de dominação? É quando você estabelece num grupo, olha, esse aqui é o lado carregado, esse aqui é o lado dos puros. Aí, isso estabelece uma cultura de dominação. Eles que sentem melhores, olha assim. Eu sempre soube disso, né? Nossa, quando entrei aqui no centro eu vi, tá na cara que aquilo ali tá, ó. Né? Aí o outro fala assim, mas o que é isso? Eles são uns babacas, né? Só porque eu estou do lado do Manuel, penso que estão, né? Então, aí, eu que estabeleci isso, eu tenho todo interesse em manter essa divisão. E aí as pessoas deixam de se relacionar pelas necessidades, deixam de se verem como espiritualistas, como seres humanos que falam a mesma língua, que de repente têm o mesmo ideal de amor e tal, para se degladiarem, se dividirem, e eu estabeleço, você realmente é uma boa pessoa. Você pode se tornar, né? Mas sabe como é que é, né? E essa dominação funciona e ela é também transferida nas nossas relações com os nossos filhos. A gente chega para o filho e fala assim, por que você não é que nem o seu irmão, hein? Seu irmão faz tudo direitinho, você só me dá preocupação. Dominação. Dominação total. E aí crio uma crença no outro que ele é superior. Meu Deus, uma roubada. Todos nós compartilhamos o mesmo, necessidades humanas básicas. Cada uma de nossas ações é uma estratégia para atender uma dessas necessidades. Tudo o que eu faço é para atender a necessidade. Qual é a minha necessidade aqui? Eu tenho uma necessidade que eu estou buscando, né? Eu quero ser aceito. Eu tenho como necessidade minha básica ser acolhido, ser olhado com respeito. Eu estou com 60 anos e acho que eu fiz muito pouco nessa vida.
E eu tento, de alguma forma, obter, através dos olhares das pessoas, daquilo que eu possa provocar nelas, um reconhecimento que valeu a pena ter vindo a esse mundo. Isso é real, gente. É uma necessidade para mim. E isso justifica eu vir aqui fazer essa palestra. Como eu fui fazer anteontem, em outro lugar. E eu estava muito mal, com dor de cabeça, sem comer e tal, mas eu tinha um compromisso, porque eu tenho isso como necessidade. E é por isso que eu faço o que eu faço. Eu tenho uma estratégia para atingir as minhas necessidades. Eu tenho a necessidade de ser amado, de ser visto como homem e como ser humano válido. E aí eu me associo à Amanda, né? Aproveito que ela estava distraída, peço ela em casamento, ela pensou que eu estava perguntando as horas, falou sim e eu aceitei e nós casamos, né? Então, isso foi há 17 anos atrás, né? Mas enfim, e eu expresso as minhas necessidades para ela. Agora, se eu só ficar expressando as minhas necessidades e não olhar para as necessidades dela, vocês acham que eu vou ficar aqui quanto tempo comigo? Né? Então, através da comunicação, isso que nós fazemos o tempo todo, é que nós nos posicionamos perante o mundo. Nós comunicamos, mas comunicar não é falar. Comunicar é revelar aquilo que eu necessito e dando a chance para o outro também colocar, né? A comunicação, ela se baseia nessa tentativa de aceitação, reconhecimento e pertencimento. Eu sempre falo querendo ser aceito nas minhas ideias, nas minhas propostas. Ser reconhecido como alguém que pensa, alguém que tem valor, alguém que propõe algo e pertencer àquele grupo que está me ouvindo, aquele grupo que me dá a chance de me expressar. Nós queremos ser respeitados, todos nós, como seres humanos, únicos que somos, né? E livres. A CNV, ela torna isso, e vocês vão ver, né? Se vocês se permitirem a exercitar, torna clara essa maneira como nós interagimos. Nós passamos a ouvir as pessoas, não no que elas estão falando, mas nos sentimentos que elas revelam e nas necessidades que motivam aquela fala. Isso dá trabalho? Dá. Mas na medida em que você vai se treinando, exercitando, isso vai tornando a vida muito mais fácil. Você fica mais leve, você se irrita menos, você se esclarece mais, você obtém resultados do outro, mas sem manipular, mas sendo extremamente transparente e honesto. Não sincero. Porque sinceridade é uma desgraça. Aí eu sou sincero, sabe? O seu cabelo ficou horrível. Caramba. Eu falei assim, não, eu preferia você como estava antes. Aquele cabelo e tal. Mas você se sente bem? Tá legal para você? Ah, então tá bom. Percebem? Essa o valor dessa interação. Nós precisamos trocar definitivamente essas reações, porque são reações, não são ações, repetitivas, automáticas, julgamentos, por respostas conscientes, eu penso, honestas. Honestidade significa o seguinte, antes de mais nada, eu sei quem eu sou, eu entendo como você pensa, porque você é muito parecida comigo, e ali a gente estabelece uma transparência entre nós. E claras, objetivas, sem milonga. Comunicando e ouvindo as necessidades. Aí, pode até colocar o próximo. Olha só, vamos falar de uma necessidade que todos nós podemos entender. A necessidade de atenção e afeto. Eu falei, eu preciso de atenção e de afeto. Aí imagina só, eu chego e falo assim, Manuel, eu não posso sair daqui, né? Manuel, você olha só, casei com a Amanda, mas é uma excelente pessoa, mas cara, dá trabalho, viu? Porque ela vive me cobrando que eu não sou carinhoso, que eu
não faço cafuné nela, que eu não faço massagem nos pés dela. Isso é verdade, faz tempo, né? Então, que enfim, eu não dou atenção para ela. Putz, cara, é um saco ser casado com uma mulher assim, tão carente, tão assim, sabe, insegura. Eu falei da Amanda. Aí eu chego no outro dia e falo, pô, mano, eu tô acorçoado, sabe? Você vê, eu casei com a Amanda, comprei pastel hoje lá do japonês em frente à alfândega para ela. Né, o pastel não caiu bem. Né? Até agora está conversando com nós dois, né? Enfim. Mas sabe, eu me sinto só, cara. Ela não me dá atenção, sabe? Ela é uma pessoa indiferente, insensível até às vezes, viu? Olha só, que coisa interessante. Eu olho para o comportamento dela e traduzo o meu mal-estar. Aliás, eu traduzo aquele comportamento como algo que me dá trabalho, que eu não gosto, porque eu sei porque ela é carente, porque ela é isso, que é aquilo. Está nela. Isso me causa assim, né? Mas também o comportamento dela é responsável pela minha tristeza. E na realidade, não é nada disso. Eu preciso... Estou falando dela, ela está pensando, está reavaliando o casamento. É perigosa essa palestra, porque ela começa a pensar todas as presepadas que eu já fiz, então, nossa, às vezes eu me esqueço disso, cara. Mas, nossa. É o caboclo. Definitivamente, nós não podemos culpar os outros por aquilo que nós estamos sentindo. Nós temos que nos responsabilizar pelos nossos sentimentos. Né? Pelos nossos sentimentos. Quando a gente faz isso, a gente começa também a perceber o que está por trás dos discursos do outro. Vou contar para você. Isso está gravado? Está sendo gravado? Meu Deus do céu. Eu vou ter que mudar a historinha, porque senão a pessoa vai reconhecer. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma palestra tal, e eu falando da necessidade das pessoas interagirem mais, né, não sei o quê. Falei do quanto a gente deveria esquecer um pouco essas relações de Facebook. Eu tenho 1.752 pessoas que me acompanham. E dizem que são meus amigos. Tem gente que pergunta dos meus gatos. E fala, como é que está minha filha lá na Austrália, meu filho na Irlanda. E aí, pô, bonita, aí o garoto tá bem, não sei o quê. Lindo. Aí eu chego, estou na rua, olho, eu estou falando isso mais no ambiente de trabalho, onde eu trabalho. Né? Tem muita gente no trabalho, são 800 funcionários, e todo mundo frequenta a parte de todo mundo. Só que eu vou almoçar no refeitório, a maioria das vezes eu sento sozinho. Não é que eu escolho o lugar, eu chego primeiro e o pessoal vai sentar um aqui. Eu não sei se o desodorante está vencido, ou eu sou muito chato falando, não sei eu. Mas, eu perguntei uma vez para uma pessoa, vem cá, pô, eu vejo que você sempre comenta, faz um comentário no meu Face, pô, até me dá boa noite de vez em quando e tal. E aqui você nunca fala comigo, por quê? Aí ele pegou e falou assim, porque eu tenho vergonha. Mas no Face não. Pô, mas eu queria mais é que você falasse comigo assim, sem mostrar para os outros, sem nada, sem ter, né, like, dislike, lá sei eu. Eu queria, assim, pô, cara, como é que você tá? Gostei daquilo que você falou, pô, legal, tal. Pô, eu preciso disso, é a minha necessidade, né, querer ser aceito, tal. Beleza, fiz isso daí. Aí a pessoa sapecou, uma pessoa sapecou, que estava na palestra, assim, interessante o senhor falar aquilo, né, o senhor realmente é uma pessoa que não bate com aquilo que fala. Porque o senhor chega sempre aqui, nunca cumprimenta ninguém, não conversa com ninguém. Aí eu penso, na hora, veio aquela reação, o que é isso? Já estava lá, pegando meus ancestrais, né, puxando a cimitarra, né, aí baixou o caboclo, né, caboclo Marshall, chegou lá, segura a onda. Vamos olhar para a necessidade. Do que aquela pessoa falava? Ela falou, você não faz aquilo que fala. Ela estava falando para mim, porque afinal de contas ela não convive comigo. Como é que ela pode me julgar assim? Ela não estava falando de mim. Aí esse rapaz, né, colocou assim ainda,
que eu nunca cumprimento. Essas palavras nunca, sempre também denotam uma carga emocional de alguém que está insatisfeito com o tipo de relação que tem em volta, né? E isso não é um julgamento meu, é uma constatação. A pessoa, de repente, é um valor para ela ser olhada, como eu também. Então ela estava falando de uma necessidade. E aí eu não tenho como alimentar qualquer sentimento contrário. Não é de mim, não é para mim. Ela está falando das necessidades dela. Ou dele, né, no caso. Aí eu chego e falo, entendo. Eu entendo quanto é importante para você esse tipo de contato. Entendo como é desagradável, de repente, não ter atendido uma necessidade. Percebem a questão aí? Ela não é assim, é você fazer um esforço para você ver além daquilo. Porque senão você fala assim, já risco aquela pessoa, vou lá, deleto lá do meu Face. E ainda mando uma resposta daquela. Não, olha para o que está sendo revelado. Sentimento e necessidade. Percebem? Aí... Portanto, é no patamar, nesse ambiente de necessidades que todo mundo se encontra. A gente se reconhece como ser humano. Aposto que muita gente aqui pensou em alguma coisa que vivenciou. Por quê? Nós estamos falando de necessidades. E o que são essas necessidades? Olha só, eu lembrei que o próximo horário... Eu fiz isso aí ontem. Na hora que você ligou... Olha, necessidade, aqui não estão todas, tá? Eu só coloquei algumas. Nutrição e alimentação. Ar, alimento, água, movimento, exercício e proteção biológica, né? Que o corpo funcione bem. Descanso, expressão sexual, abrigo, toque. Toque é uma necessidade. Né? Assim, você não imagina como está acontecendo as coisas. Mas dependendo do meu toque, da maneira como fizer, você pode ver como uma ameaça. Portanto, ser tocado é uma necessidade que tem que ser suprida lá atrás, porque senão eu vou ter dificuldade de me relacionar com o toque. Ser tocado é algo muito importante, porque as crianças devem receber toque. Elas têm que tocar, ser tocadas, né? Autonomia. Escolher os sonhos, os objetivos, planos para realizar os sonhos, os objetivos, valores. Celebrar a criação da vida, a realização dos sonhos. Ai, consegui, caramba, olha só que legal. Vou para uma excursão em Itanhaém. Né? Né? Como? Eu tive lá hoje. Lindo como sempre, né? Nossa, melhor que ir para Roma, posso garantir. Não é mesmo? Celebrar, olha só, celebrar perdas. Celebrar perdas, sim. Pessoas queridas, sonhos, luto. Eu celebro a vida de alguém muito importante quando ele morre, mas eu celebro. Isso é celebrar. Chorar é celebrar? É. Reconhecer a falta, reconhecer a dor, a distância que vai ser imposta durante um período. Enfim, celebrar. Nós precisamos ter essa necessidade atendida, né? E respeitada. Integridade, autenticidade, criatividade, sentido, valor próprio. Né? Brincar, divertir-se, gargalhar. Não é rir, é gargalhar. Quanto tempo a gente não gargalha, de ficar assim, né? De tirar e fazer xixi nas calças, né? Nossa, eu procuro fazer minha mulher rir pra caramba. Às vezes, do nada, eu apareço com alguma coisa esquisita lá em casa, né? E ela ri. Ela tá rindo até hoje, né? Tá rindo. Não sei se é feliz, mas rindo ela tá. Né? Comunhão espiritual, beleza, harmonia, inspiração, ordem, paz. Independência, interdependência, aceitação, apreciação, proximidade, comunidade, consideração, contribuição para o enriquecimento da vida. Quando você faz algo, nem que seja aquele cuscuz de sardinha, que sai uma delícia, que nossa, que eu não como faz tempão, né?
segurança emocional, empatia, honestidade, amor, reconforto, suporte, confiança, compreensão, calor humano, afetuosidade, né? Não engasga, né? Então, a comunicação, ela facilita que a paz entre duas ou mais pessoas seja construída quando as necessidades são reconhecidas e existe um esforço para atender, né? A paz, portanto, é uma escolha diária, é diário. Isso não é uma coisa assim, estou em paz. Não, eu construo a paz. A paz, ela não se instala em mim. Eu instalo a paz. Eu luto pela paz. Eu vou além das minhas exigências e tudo e quero viver em paz. Viver em paz, não existe paz solitária. Isso não é paz. A paz é quando você estabelece um vínculo com o outro pacífico. E você vai dizer, vale a pena estar diante de você, como vale a pena você estar diante de mim, né? O foco central, portanto, da CNV é reconhecer necessidades e nos capacitar, através de uma visão, de uma filosofia, de uma postura, atender essas necessidades, né? A violência, essa frase do Marshall, é fundamental. A violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Qualquer violência, vocês podem ter certeza, qualquer violência, da onde nasce essa violência? É uma necessidade não atendida, porque as necessidades quando são atendidas não existe violência. Eu não tenho que ser violento se eu vejo que eu vivo num lugar onde as pessoas olham para as minhas necessidades e eu também olho para as delas. Então, quando é óbvio, mas então a gente vai deixar o negócio correr frouxo? Não, existe o emprego da força para a manutenção da ordem, sim, mas é emprego da força, não punitiva nem vingativa. É a força de contenção. Você contém. E essa contenção pode chegar até a eliminação do sujeito que não está disposto, de forma alguma, a se comunicar. É doloroso isso, mas acontece. Mas quando eu olho para aquela violência que eu não estou conseguindo, de alguma forma, minimizar, e aí não existe outro caminho senão a contenção de qualquer forma, eu tenho que olhar para trás. Da onde veio aquilo? Uma necessidade não atendida. Ponto final. Ponto final. Não tem. A necessidade, portanto, é universal. Ela pertence a toda a humanidade. Não é assim, eu tenho uma necessidade de ficar com a Amanda. Isso não é necessidade. A minha necessidade, como nessa frase revela, é assim, eu tenho necessidade de estar com alguém, eu tenho necessidade de ter companhia. Quando eu coloco que é a Amanda, eu estou exigindo que ela supra a minha necessidade. Isso não é necessidade, isso é capricho, é exigência. A minha necessidade é estar com alguém comigo. E quando eu penso dessa forma, o meu casamento vai muito bem porque ela não me dá tudo aquilo que eu preciso. De repente eu preciso bater um papo com o Manuel. De repente eu preciso conversar com um amigo. Eu tenho que conversar com alguém que tenha mais sabedoria que eu. E aí ela fica livre para ser apenas, então, somente a minha esposa. E eu sou apenas, então, somente o marido dela. Eu não sou o pai, eu não sou a mãe, eu não sou o irmão, eu não sou o amigo, eu não sou o filho, eu sou só o companheiro dela. E dentro desse papel eu posso fazer tudo. Eu posso melhorar cada vez mais, mas jamais eu posso cuidar dela como se fosse minha filha. E nem ela cuidar de mim como se fosse minha irmã. Percebem? Então, a estratégia para atender cada uma das nossas necessidades é individual. É individual. As necessidades são iguais, todo mundo precisa de atenção? Precisa. Como é que você faz para obter atenção? Eu grito. É uma estratégia. Aí eu choro. É outra estratégia. Eu ameaço, vai dormir na sala, hein? É uma estratégia. Olha, eu faço nhen. É outra estratégia. Te compro um anel de ouro. É uma estratégia. Te levo um pastel. Não caiu bem, mas te levo um pastel. Então, são estratégias. São estratégias. O conflito pode nascer daí, ou seja, das estratégias serem individuais.
de repente, eu uso uma estratégia que não se coaduna com o que ela está esperando. A minha estratégia para atender a minha necessidade não atende a necessidade dela. Portanto, eu tenho que abrir a minha cabeça para ver que para atender uma necessidade existem infinitas estratégias. E aí pode nascer a paz. Porque eu não posso, Manuel, lamento, aqueles 100 mil que você me pediu emprestado, não posso dar. Mas eu tenho um livro que ensina os caminhos para você juntar essa grana. Percebem? Eu vou na necessidade dele, mas com uma resposta diferente daquela que ele me pediu. Mas ele sente em mim que eu estou olhando para a necessidade dele. Eu não preciso dar o que ele quer, mas demonstrar que eu estou empenhado em ir ao encontro da necessidade dele. Se soubermos compreender antes de condenar, estaremos a caminho da humanização das relações humanas. A compreensão não desculpa e nem acusa. Né? É aquela história. Não é porque eu compreendo você que eu vou dizer, não, deixa para lá. Não, eu não desculpo, mas também não vai. Não, eu compreendo, mas que você pisou na bola, pisou. Não, eu não acuso. Né? Pede que se evite a condenação decisiva. Por quê? Como se nós mesmo nunca tivéssemos, né, conhecido a fraqueza nem cometido os erros. Né? Então é uma frase de Edgar Morin. E, o que mais? Os 4 passos. Agora eu vou ensinar um segredo, né? Isso aí. Gente, quem quiser, eu mando, vocês depois pode pegar o manual, eu tenho cartão também, posso deixar uns cartõezinhos aí e tal. Quem quiser, eu entrego, mando de graça, não vou cobrar nada, não vai ter boleto nem nada. Eu tenho o livro do Marshall Rosenberg que se chama Comunicação Não Violenta. O ideal é vocês comprarem o livro para ficar folheando, tá? Ou comprar o e-book. Eu tenho o e-book, eu mando, mas às vezes tem algumas falhazinhas lá, mas dá para vocês terem uma boa ideia, uma ótima ideia. Quem quiser, eu mando por e-mail o e-book, mando algumas dicas de vídeo, mas vocês podem procurar Comunicação Não Violenta, tem um monte de coisa. Mas os 4 passos para a efetiva comunicação não violenta, em qualquer contexto. Comunicação não violenta, eu não esqueci de falar do Marshall Rosenberg, vocês podem pensar que eu estou falando de um cara que fazia reunião de família, né? Ele trabalhou 40 anos nisso, inclusive nos conflitos lá na ex-Yugoslávia, nos Balcãs. Ele trabalhou também entre tribos na África, na Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul, entre judeus e palestinos. O cara entrou no meio de uma guerra tribal que estavam se matando a machadadas. E ele foi lá, usando isso que eu vou passar para vocês, que pode ser usado dentro da empresa, no centro espírita, até com um obsessor. Né? Pode ser usado com todo mundo, com o nosso filho, com todos, até com os gatos, acho que dá para usar, né? A gente usa. Né? Parte-se da seguinte, são 4 passos. Primeiro, observação. Segundo, sentimento. Terceiro, necessidade. E 4, pedido. São esses 4. 4. Só isso, gente. Como se faz isso? Tchan, 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 tchan. Observação. Primeiramente, observação é sem julgar. Observação. Vou fazer um exemplo de observação. Ela está com o braço cruzado. Aí o psicólogo metido a besta, assim, ela está rejeitando a minha idade, ela está cruzando o braço, você está se colocando em oposição a mim. Isso é um julgamento. Observação? Não, ela está cruzando o braço, ela tem um colar de contas muito legal. É de madeira? Não sei o que é isso, mas é bonito. Mas muito bonito mesmo. Então, e ali eu vejo pela roupa dela, tal, poxa, ela gosta de assim, orientais, né? Pô, legal. Pô, é uma observação. Eu posso até pensar assim, nossa, ela está com calor, porque senão ela estaria colocando aquela... Então ela está se sentindo confortável sem o casaco, né? Ela já não, ela já está se sentindo bem com... Né?
Então, isso são observações, não tem julgamento. Não pode dizer, nossa, ela deve estar morrendo de calor com aquela roupa. Mas isso é uma observação? Não, é um julgamento. Por conta do calor que estou sentindo aqui. Mas eu não sei, cada um sente de uma forma diferente. Então, sem julgar, sem valorizar, dar valor à coisa. Ou seja, a coisa é filmável. Esse filmável é o seguinte, você pode simplesmente ver uma cena, uma pessoa, uma situação que você está filmando, que nem ele está filmando. A filmadora, ela não faz julgamento. Nossa, mas olha, esse cara está mal, hein, não sei o quê. Não, está só filmando. Você pega uma cena. Diga o que foi que aconteceu. Eu cheguei em casa e vi minha mulher chorando. Isso é filmável. Eu posso dizer, eu posso colocar essa cena aqui, ó, Amanda chorando. É uma cena. Agora, se eu for assim, nossa, eu cheguei em casa, a Amanda estava deprimida, né? Ela estava arrasada, descontrolada, e eu não percebi, porque eu não estava filmando, que ela estava com uma cebola na mão. Percebem? Agora, se eu fizesse, Amanda estava chorando e com uma cebola na mão, eu vou deduzir que era por causa da cebola? Pode ser, mas pode ser que não. Né? É um fenômeno observável, eu observo, eu não julgo nada, não é que, olha, eu acho que, não tem acho, é, não é. Né? É específico em cada momento e contexto. Você vê, ele fez assim com o braço, por quê? Não sei, ele só fez assim com o braço. Né? Eu filmo tudo, tu viu só? Tô de olho, meu. É um estímulo e não causa. Ou seja, me estimula. As coisas que eu sabe, você coloca a mão na boca, então, por que você está mordendo o dedo? Né? Não sei, mas isso me estimula a fazer uma observação, mas não me causa nada. Né? Permanece aberta a mais dados. Eu estou olhando e estou vendo o que vem mais depois disso. Né? Diferente de avaliação ou julgamento, é observação. Eu estou observando, não julgo. Porque quando eu julgo, eu me emaranho de um jeito, eu começo a conversar com personagens que não tem nada a ver com o indivíduo que está na minha frente. Sentimento. Eu tenho que identificar o que aquela situação provoca em mim. Qual o sentimento que eu sinto quando eu olhei para os braços cruzados dela? Eu fiquei receoso, preocupado, porque talvez ela esteja me rejeitando. Mas é um sentimento. Aquele sentimento é assim, não é que, nossa, aquela moça lá antipática, né? Ela está lá com o braço cruzado, assim, para mim, como se quisesse. Não. Eu vejo o braço cruzado dela e eu me sinto dessa forma. Eu tenho que assumir a responsabilidade pelos meus sentimentos. Os pensamentos, eu sinto o quê? Isso é um pensamento. Ah, eu sinto o quê? Isso é um pensamento. E pensamento nos joga numa dimensão que não tem nada a ver com a realidade. Os sentimentos, eles informam, os pensamentos interpretam. O que eu estou sentindo olhando lá para a rua? Medo. Por quê? Porque eu sinto ameaçada a minha necessidade de segurança porque eu estou vendo um cara com um revólver na mão. É isso. Medo, insegurança. O sentimento é mensageiro. Ele é um sinalizador da necessidade. Quando eu faço isso olhando para mim, eu ganho pra caramba. Porque eu identifico quais as minhas necessidades. Mas eu posso olhar para o outro e procurar entender que sentimento está ali naquela expressão, daquela fala, naquela frase, e qual necessidade não está sendo atendida. Para ele. E de repente eu posso dizer, eu estou sentindo que você está me olhando de uma maneira que aparentemente eu estou sendo repetitivo, de repente está ficando pesado. Já são 15 para as 10, você deve estar cansada, talvez. Eu entro
eu entro em conversa com ela, mas de um nível não interpretativo. Eu até faço algumas suposições, mas eu abro para ela poder, não é, tá tudo de boa, tá tudo resolvido. A necessidade eu reconheço e assumo, quando eu sou a pessoa em si que está lá manifestando a coisa. A necessidade é universal, como disse, a estratégia individual. Então, no âmbito da necessidade não existe conflito. Nós podemos falar de necessidade aqui, que ninguém vai entrar em conflito. Ah, mas não é assim, não. Eu não gosto de ser amado? Gosto de ser reconhecido? Gosto. Todo mundo gosta. Né? Identificar necessidade significa tomar posse e reconhecer a nossa humanidade. E a necessidade nos motiva a agir. Esse é um dado importantíssimo. Se eu perguntar assim, alguém aqui não tem nenhuma necessidade? Nenhuma. Tem alguém que fala assim, olha, não, está tudo tranquilo, beleza, tudo atendido? Tem. Se tiver, Manuel, eu acho que essa pessoa pode morrer. Porque não tem motivação para agir. É a necessidade que nos impulsiona a agir. Eu necessito disso, então eu vou lá. Eu faço algo para atender a necessidade. E o pedido, claro e objetivo. O pedido claro e objetivo é muito diferente de uma exigência. Olha, eu gostaria que você me esclarecesse, só para me tirar uma dúvida, por que você cruza os braços? Hã? Estou te incomodando. Não é que você não está me incomodando. Eu estou, eu me sinto assim, eu fico meio inseguro, porque eu quero comunicar com você e eu faço uma leitura que talvez esteja equivocada, que parece que você está rejeitando. Mas pode ser que seja um outro motivo. Você poderia me explicar ou me dizer se o que eu estou falando faz sentido para você? Não faz sentido. Não, o que eu estou falando aqui até agora não fez sentido? Então você fazendo porque é um hábito seu de ficar assim? Confortável. Você fazendo porque é confortável. Então tá legal. Puxa, que alívio. Eu pedi, agora imagina se eu não peço. Eu saio daqui e falo assim, Manuel, aquela mulher é dura, hein? Eu estava lá que... Né? Percebe? Às vezes é um gesto, uma maneira de eu me expressar, de eu ficar. Nossa, eu tenho uma maneira de botar a mão aqui nas ancas, né? Pareço grávida. Depois eu conto uma de grávida para vocês, cara. Uma vez eu dei passagem a uma grávida que tinha desencarnado no trabalho de parto. Sério, gente. Foi a coisa mais linda e pavorosa ao mesmo tempo. Lindo porque eu sinceramente, depois eu comentava com as mulheres, eu sei exatamente como é que é parir. E o medo que dá que as tripas vão cair pela perna abaixo no primeiro filho. Dá a impressão que mas vai cair tudo, né? Não vai, enfim. Vamos lá. O pedido, ele é objetivo. E o objetivo dele é tornar a vida mais leve. Eu não quero, que você me atenda. Não, eu só quero ficar leve. Então você pode, se falar não, ok. Mas você poderia, né? Eu tento, a gente vai, né? O pedido é uma solicitação no presente, agora, não é para daqui a algum tempo. Em fevereiro, quando eu voltar, se você puder me explicar. Não, agora, assim já saiu leve, né? O pedido no modo positivo. Eu assim, eu não gostaria de sair daqui com essa dúvida. Não, isso daí não. É um não. Por exemplo, eu gostaria de sair daqui com esse entendimento. Percebem? Um pedido deve oferecer a quem ouve uma imagem clara. Eu tenho que dizer, olha, eu gostaria que você fizesse, se você me explicasse por que você tem essa postura, esse gestual, para que eu pudesse entender. Né? O não, quando eu uso o não, né? Eu não quero fazer isso. É um sim fraco. Porque em vez de dizer o que eu quero, eu falo o que eu não quero. E é um sim meia boca. Eu não revelo aquilo que eu quero exatamente. Né? Tem casais que falam assim, você nunca me leva para comer fora, você não me ajuda em casa, você não reconhece nada do que eu faço, né? Isso, homem e mulher, né? E aí não fala, me leva para comer uma pizza hoje?
A gente pode até ir, né, com a pizza. Aquele pastel se, né? É. O pastel tá complicado, cara. Tá complicado, tá machucando aqui, tá ferindo meu âmago. Mas olha só, eu preciso externar aquilo que eu quero. Você não me ajuda. Você poderia me ajudar, porque eu estou cansado. Me dá um beijo. Me dá um abraço. Você é insensível, você não faz nada. Não tem um gesto de carinho. Pediu. Ah, precisa pedir, ele sabe que precisa. Não sabe nada. Entende? Vamos lá. E tem as duas partes da CNV, que são as duas partes, né? A primeira, expressar-se honestamente por meio dos 4 componentes. Eu falo assim com os outros. E receber com empatia por meio dos 4 componentes. Ou seja, eu me expresso assim, independente da pessoa conhecer. Ah, mas aquele lá não sabe nada de CNV, como é que eu vou falar com ele? Não, você simplesmente vai ler. Não as palavras, mas os sentimentos, as necessidades e fazer o pedido. Sempre. Simples assim.